Olá, pessoal! Essa é a resolução da nossa 19ª lista dirigida. Para você ter acesso a essa lista, o link está aqui na descrição. Só entrar lá e baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação. Para essa lista de hoje, eu separei 3 tópicos numa forma de revisão. A 19ª e a 20ª lista vão ser listas que vão falar sobre uma revisão, né? O que de mais importante a gente viu nesse primeiro semestre. Para essa lista de hoje, eu elaborei 3 questões. Uma questão de porcentagem, mas é a porcentagem cobrando o que o Enem mais gosta e que é a parte mais complicada, que é aquela ideia de concentração, de mistura, de dado fixo. Em geral, os alunos têm muita dificuldade nesse tipo de questão. Então, a primeira questão é a respeito disso. A segunda questão é uma questão sobre um tema que o Enem tem abordado de forma bem recorrente, que é a parte de divisão proporcional. Então, tem uma questão bem interessante aí sobre divisão proporcional. A terceira e última questão, como sempre, é uma questão de geometria plana. E vai ser uma questão que vai falar sobre semelhança de triângulos. Então, 3 tópicos muito importantes que eu tenho certeza que vão te ajudar a se preparar de forma mais efetiva para a prova do Enem. Aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, não perde a oportunidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui com dicas que vão te ajudar a aumentar a sua nota na prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. A Lei de Cotas para PCDs, oficialmente chamada de Lei de Cotas, artigo 93 da Lei 8.213 de 91, estabelece que empresas com 100 ou mais empregados preencham uma parte de seus cargos com pessoas com deficiência. A reserva de vagas depende do número total de empregados que a empresa tem. Por exemplo, empresas que tenham entre 100 e 200 empregados devem reservar 2% das vagas a PCDs. Já empresas que tenham mais de 1.000 empregados precisam fazer uma reserva de 5% dos cargos. A tabela abaixo detalha a porcentagem de vagas reservadas a PCDs de acordo com o número total de empregados da empresa. De 100 a 200, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. De 1.001 em diante, 5%. Na empresa de Leonardo, há 822 funcionários, mas há apenas 6 pessoas com deficiência. Depois de um ultimato do Ministério do Trabalho, o empresário abriu um processo de seleção para contratação exclusiva de PCDs. Considerando que nenhum outro funcionário será demitido, o número mínimo de PCDs que devem ser contratadas no intuito de atender à legislação vigente é... Então, tenta imaginar, gente, o cara tem uma empresa e na empresa dele tem 822 funcionários. Só que só tem 6 pessoas com deficiência. E, de acordo com a regra, como ele tem 822 funcionários, ele está nessa faixa aqui, ó. Ele precisa ter 4% da empresa... dos funcionários, né, do seu quadro de funcionários, tem que ser pessoas com deficiência. E aí o que acontece? Ele vai abrir um processo de seleção, mas está escrito aqui, ó, ele só vai contratar pessoas com deficiência, ó. Ou seja, não vai contratar ninguém que não tenha deficiência, tá? Vai contratar apenas pessoas com deficiência. E aí eu quero saber quantas pessoas ele deve contratar no mínimo para que ele passe a cumprir a legislação. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular 4% de 822? Então, você pode até fazer essa conta, mas isso aqui é só para você ter uma ideia de quantos funcionários ele deveria ter com deficiência. Isso aqui não é a solução. Eu gosto de chamar esse tipo de questão aqui de questão de dado fixo ou questão de concentração. É o tipo de questão, gente, que mais dá nó na cabeça do aluno, do candidato. Então, já aproveita e deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que depois dessa aula que eu vou te dar aqui hoje, você não vai ter mais problemas com isso. Como é que você vai fazer para resolver o problema? Você vai sempre pensar no antes e no depois. Sempre que for uma questão de mistura e você perceber que por algum motivo você precisa mexer na concentração, você vai fazer desse jeito. Ah, Ju, como é que eu vou saber que é uma questão dessa? Então, entende? A gente precisa aumentar a concentração de pessoas com deficiência nessa empresa. Então, você está mexendo na concentração. Vai ser uma questão assim. Dá uma olhada. Antes,
a firma tem 822 funcionários. E aí é o seguinte, desses 822, 6 são pessoas com deficiência, que eles chamam aí de PCDs. E o restante são pessoas sem deficiência. O que seria o restante? Seria 822 menos 16. Então, vai dar 816. Então, aqui são pessoas sem deficiência. O que acontece? O que você tem que entender? Nenhuma pessoa vai ser demitida. E também nenhuma pessoa sem deficiência vai ser contratada. Então, esse valor que está aqui é o que nós vamos chamar de dado fixo. Ah, Ju, não consigo entender isso. Então, qual que é a lógica do dado fixo? Esses problemas em que você mexe na concentração, sempre vai haver alguém que não vai mudar em termos de quantidade. Vai mudar em termos de porcentagem, mas quantidade não. Ah, Ju, como assim? Tenta entender. Depois, eu preciso que 4% dos funcionários sejam pessoas com deficiência. Então, eu tenho que ter 4% de pessoas com deficiência e o restante, ou seja, 96%, são pessoas sem deficiência. Agora, é aqui que está o segredo para você conseguir resolver. O detalhe é que nessa nova configuração, esse 96% vai corresponder a 816 pessoas. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, eu não podia... Não era mais fácil calcular 4% de 822, ver quanto que dava e pensar quanto que estava faltando? Então, você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque antes das contratações, a empresa tinha 822 funcionários. Depois das contratações, eu não sei quantos funcionários a empresa vai ter, mas isso aqui vai ser um número maior do que 822. Então, é por isso que você não pode fazer assim. Agora, você vem aqui e resolve. Ah, Ju, mas como é que eu vou resolver isso? É só fazer uma regra de 3. Você vai pensar assim, ó, 96% corresponde a 816. 100% vai ser X. Aí, detalhe, aqui eu vou descobrir o total de pessoas que vai ter que fazer parte do quadro de funcionários. Aí você vai ter que fazer a subtração. Ah, Ju, não tinha um jeito mais direto, não? Então, você podia descobrir o que 4% representava. Só que aí, da mesma forma, tem que tomar cuidado para não sair marcando a resposta. Você tem que pensar quantos funcionários já tem e quantos eu vou precisar inteirar. Então, vou fazer assim primeiro, tá? Ó, dá uma olhada. Esse símbolo cancela com esse. Dá para simplificar, mas eu acho que eu vou deixar indicado. Vai ficar assim, ó. 96x vai ser igual a 816 vezes 100. Passa o 96 dividindo. Então, vai ser 81.600 dividido por 96. Faz aí no cantinho, ó. 81.600 dividido por 96. Vamos lá. 8 não dá, 81 não dá, vai ter que ser 816. 816 dividido por 96 deve dar o quê? 8? Vamos ver. 96 vezes 8. 8 vezes 6 vai dar 48, vão 4. 8 vezes 9 dá 72. Com 4 vai dar 76. Então, aqui menos 768. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 4 e aqui não vai dar nada. Desce o zero. 480 dividido por 96 vai dar o quê? 5, né? 5. 5 vezes 96 vai dar 480, não vai sobrar nada. O zero que sobrou vem para cá. Aí observa, o que a gente descobre? Para passar a cumprir a legislação, essa firma vai ter que passar a ter 850 funcionários. Aí é só você pensar, tinha 822, vai passar a ter 850. Confere, daqui para cá teve um aumento de 28. Então, essa empresa vai ter que contratar 28 pessoas com deficiência. E aí, o que vai acontecer, hein? As 28 contratadas, mais as 6 que já trabalhavam lá, vão totalizar aqui, ó, 34. E 34 é 4% de 850. Pode conferir aí, ó, 4% de 850. Esse zero cancela com esse. 4 vezes 85 vai dar 340. Vai ficar 340 sobre 10, o que dá 34.
Ah, Ju, mas não tem essa resposta. Então, gente, ele não quer saber o total de pessoas com deficiência. Ele quer saber quantas devem ser contratadas. E aí a gente deve contratar 28 pessoas. Resposta correta, então, letra B. Entenda, esse aqui é o tipo de questão que dá mais dúvida, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com outros exemplos a respeito de questões que eu gosto de chamar de questões de dado fixo ou questões de concentração, para que isso aqui deixe de ser um pesadelo na sua vida, tá? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa segunda questão, que é uma questão de divisão proporcional, um tema recorrente na prova do Enem. Vamos ver. Marcela, durante a próxima semana de estudos, pretende dedicar a apenas 3 matérias: Química, Física e Matemática. Ela pretende estudar no total 24 horas e fará isso de forma inversamente proporcional às notas que obteve nas últimas avaliações, que valiam 25 pontos cada. Se em Química, Marcela tirou 15 pontos, em Física, 12 pontos e em Matemática, sua nota foi 20 pontos, o tempo destinado ao estudo da matéria em que a garota se saiu pior foi. Então, vamos tentar entender. Na próxima semana, ela vai dedicar 24 horas de estudo durante a semana, tá? Não é por dia não, tá, gente? É durante a semana toda, juntando tudo que ela vai estudar, vai totalizar 24 horas. Só que ela não quer estudar de forma equânime, ou seja, ela não quer estudar 8 horas para Química, 8 horas para Física e 8 horas para Matemática. Ela bolou uma estratégia, e a estratégia dela é estudar de forma inversamente proporcional às notas que ela obteve em cada uma das disciplinas. Então, tenta entender, ó. Em Química, ela tirou 15. Em Física, ela tirou 12. E em Matemática, ela tirou 20. Então, repara, todas as provas valiam 25 pontos, né? Então, a prova que ela se saiu pior aqui foi a prova de Física. Qual que foi o critério utilizado? Ela falou assim, ó, eu vou dividir isso de forma inversamente proporcional às notas. Aí a primeira coisa, gente, isso aqui é o que eu mais insisto com os meus alunos. Uma boa estratégia para você resolver uma questão dessa é você fazer uma tabelinha. Não tem que ser nada muito bem feito, não, tá, gente? É só para você ter uma noção melhor do que está acontecendo. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente quer pensar no tempo que ela vai dedicar a cada uma das matérias. A questão falou que essa divisão vai ser de forma inversamente proporcional às notas. Só que a gente não sabe lidar muito bem com grandezas que são inversamente proporcionais. O segredo é transformar esse problema num problema diretamente proporcional. Ah, Ju, mas como é que eu faço isso? Então, entendendo que se é inversamente proporcional a 15, é diretamente proporcional a 1 sobre 15, que é o inverso de 15. Se é inversamente proporcional a 12, é diretamente proporcional a 1 sobre 12. E se é inversamente proporcional a 20, é diretamente proporcional a 1 sobre 20. Feito isso, você pode desconsiderar essa coluna que está aqui. E aí agora fica bem tranquilo. Qual que é a lógica? Eu vou pegar as 24 horas que ela tem e vou dividir em partes diretamente proporcionais a esses valores. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de somar essas partes para eu descobrir na prática em quantas partes eu estou dividindo. Então eu venho aqui, ó. Você pode fazer isso direto ou pode fazer num rascunho. Vou fazer aqui num rascunho. Se fossem números inteiros, era mais fácil de entender a lógica. Mas vale para fração também, tá? Você vem aqui, ó, e soma para ver. Repara, eu estou somando 3 frações que têm denominador diferente. 15, 12 e 20. Eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20 é 60. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Então, é muita prática, né? Muito tempo fazendo esse tipo de questão. E fazendo contas assim. Mas você pode vir aqui no cantinho e fazer, ó. 15, 12 e 20. Fatora aqui, ó. Por 2 vai dar 15, 6 e 10. Por 2 vai dar 15, 3 e 5. Por 3 vai dar 5, 1 e 5. E por 5 vai dar 1,
1 e 1. Uma dica, quando você for fazer uma conta de multiplicação, porque eu vou ter que multiplicar todo mundo, e sempre que tiver um 2 e um 5, multiplica eles primeiro. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1, 4. 60 dividido por 12 dá 5, vezes 1, 5. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. Então, isso aqui vai ser 12 sobre 60. Isso aqui, na prática, é a quantidade de partes que eu vou dividir o meu todo. Aí você vem aqui e divide, ó, divide por 12 sobre 60. Ju, não podia simplificar aqui, não? Pode, se você quiser, pode, tá? Eu não quis fazer isso, dá uma olhada. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Onde é que a gente vai chegar com isso, ó? Aqui por 12 vai dar 1, aqui por 12 vai dar 2. 2 vezes 60 vai dar 120. Ju, mas o que é 120? Nem tem 120 horas. De onde você está tirando esse valor? Isso aqui, gente, é a nossa famosa constante. Agora é você pensar. O tempo que ela vai dedicar aqui, ó, para química vai ser 1/15 dessa constante. Para física vai ser 1/12. E para matemática vai ser 1/20. Tem que fazer todas as contas? Não. Aqui a gente pode fazer, mas na prova não. Na prova você ia concentrar só no que ele quer. Eu quero saber o tempo que ela vai dedicar de estudo para a matéria que ela se saiu pior. Aquela que se saiu pior foi a matéria de física. Então vai ser 1/12 daquele valor. Então vai ser 1/12 de 120. Na prática vai ser 120 dividido por 12. E 120 dividido por 12 dá 10. Entenda, bônus aqui agora, hein? Na prova eu não faria isso de jeito nenhum. Mas aqui eu vou fazer para a gente poder fechar aqui e ver que de fato está certo, tá? O que seria a química? A química seria 1/15 de 120. Ou seja, seria 120 dividido por 15. 120 dividido por 15 dá 8. Então, 8 horas para química. E para matemática? Em matemática é que ela foi melhor, então ela vai dedicar menos tempo. Então, vai ser 1/20 de 120. Isso aqui vai ser igual a 6. Confere aqui para ver, ó. 8 com 10 dá 18, com 6 fecha nas 24 horas. Mas lembrando, tá? Não tinha necessidade alguma de terminar. Eu pararia minha conta aqui, ó. Ela vai gastar 10 horas dedicadas aí ao estudo da física. Resposta correta, letra D. Se você não entendeu muito bem esse jeito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você assistir um vídeo que explica um pouco melhor como é que funciona essa ideia, tá? O Enem tem cobrado divisão proporcional com frequência, então você tem que saber isso. Não se esquece de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal, porque até o Enem eu ainda vou trazer muitas dicas que vão acelerar as suas resoluções. Bora ver a terceira e última questão, que é uma questão de geometria plana. A figura a seguir, que é um trapézio, representa uma das paredes de um estacionamento que será decorada com um painel de grafite. Para determinar as regiões que receberão tinta de cores diferentes, o artista usará 2 barbantes, unindo vértices não adjacentes da parede e que se interceptam no ponto E. Se AB é igual a 9, DC é igual a 18 e a altura da parede é de 12 metros, a distância do ponto E ao lado DC em metro é. Então, tenta imaginar, gente, isso aqui é uma parede de um estacionamento, tá? Ele vai amarrar um barbante aqui, ó, no ponto D ao ponto B e um barbante de A a C. Na verdade, o que ele fez aqui foi traçar as diagonais desse trapézio. Essas diagonais se interceptam num ponto. E aí eu quero saber justamente quanto que vale essa distância aqui, ó, a distância desse ponto até o chão, né, até o segmento DC. Ah, Ju, como é que você sabe que é esse segmento? Porque distância de ponto a reta é um segmento perpendicular. Então, é essa distância que eu quero descobrir quanto que vale. Como é que você vai fazer para resolver isso? Primeiro passo, gente, é o que eu falo com os meus alunos sempre. Você precisa seguir os procedimentos padrão. Quais são os procedimentos? Primeira coisa, colocar na figura as informações que ele te deu. O segmento AB mede 9. O segmento DC mede 18. E a altura desse trapézio, vou colocar ela aqui de fora, ó. Mas a altura desse trapézio mede
12 metros. Então, a altura aqui mede 12 metros. Beleza. Eu quero saber quanto que vale essa distância. Aí vem as dúvidas, né? Ju, o que eu vou usar? Então, você tinha que lembrar alguns detalhes. Por exemplo, é um trapézio. O trapézio tem bases paralelas. Esse segmento AB paralela DC. Ah, Ju, ele não tinha que me contar isso, não? Não, porque isso está implícito na definição de trapézio. Trapézio é todo quadrilátero que possui um único par de lados paralelos. No caso aqui, AB e DC. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer aqui, ó, é que esse triângulozinho aqui de cima, eu vou colorir, vou tentar colocar uma cor aqui, só para vocês enxergarem melhor aí, ó. Esse triângulozinho ali de cima, ele é semelhante a esse triângulo aqui de baixo. Ah, Ju, você acha que é semelhante, né? Você tem certeza? Então, eu consigo provar que eles são semelhantes. Agora, o que me faz pensar que de fato eles são semelhantes? Repara, ó. Esse ângulo é igual a esse. Eu vou dar nome aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Você não pode esquecer, sempre que você tiver duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem que lembrar da regrinha do Z, aquela ideia de ângulos que são ângulos alternos internos. Se esse ângulo aqui é beta, aqui também é beta. Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui vai ser alfa. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui vai ser θ. E aí pronto, os triângulos são semelhantes. Ah, Ju, mas e aí? E aí que eu vou fazer semelhança de triângulos, ó. Eu vou pegar aqui, só para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Dá uma olhada. Esse pedacinho aqui de cima vai ser a altura do triângulo de cima. Esse pedaço aqui de baixo vai ser a altura do triângulo de baixo, que é o que a gente quer descobrir. Tudo vale 12. Se eu falar que aqui é D, aqui vai ser 12 menos D. Vou fazer semelhança do pequeno com o grande. Como? Por exemplo, eu posso pensar assim, ó. A altura do grande, D, está para a altura do pequeno, 12 menos D. Assim como a base do grande está para a base do pequeno. Vou fazer assim primeiro, tá? Depois eu vou te dar uma dica para quem tem um pouco mais de facilidade aí, uma estratégia que faria você resolver isso aqui de maneira bem rápida, tá? Mas vamos resolver aqui para ver o que vai acontecer, ó. Aqui por 9 dá 1, aqui por 9 dá 2. Multiplica cruzado. D vezes 1 vai ser igual a 2 que multiplica 12 menos D. Então, D vai ser igual a 24 menos 2D. Passa para cá, D mais 2D vai ser igual a 24. Então, olha, 3D vai ser igual a 24, D vai ser igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. E aí está resolvido o seu problema, ó. Essa distância aqui vai ser de 8 metros. Agora, lembra que eu falei que tinha um jeito muito rápido de resolver? Então, isso aqui é para quem tem um pouco mais de facilidade e consegue enxergar de uma forma um pouco mais direta. Presta atenção, tá? Repara, esses dois triângulos a gente já provou que eles são semelhantes. Essa base é o dobro dessa. Entenda, se essa base é o dobro dessa, essa altura tem que ser o dobro dessa. Então, se eu chamar essa altura aqui, ó, de H, essa altura tem que ser 2H. E aí você faria direto, ó. 2H mais H vai ser igual a 12. 3H vai ser igual a 12. O que vai ser o H? 12 dividido por 3 dá 4. Ju, mas nem tem essa resposta. Cuidado. A questão quer saber quanto que vale o D. O D é 2H. Então, D vai ser 2 vezes 4. E 2 vezes 4 vai dar 8. Resposta correta, letra C. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu volto para te ajudar. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa 19ª lista. Não percam a 20ª lista, porque ela vai estar bem legal também, com temas que vão rememorar coisas importantes que a gente estudou nesse primeiro semestre, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também considere a possibilidade de se tornar membro e apoiar o canal. Por R$ 4,99 por mês, você tem acesso a vantagens exclusivas. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!